Olá, tudo bem? Você está no Econotel, Economia e Teologia Cristã. Seja bem-vindo. Olá, tudo bem? Meu nome é Alexandre, você está no Econotel, Economia e Teologia Cristã. E no episódio de hoje a gente vai continuar a falar do livro Menos Estado e Mais Liberdade. Esse livro aqui, muito bom. O Essencial do Pensamento de Hayek, Friedrich August von Hayek, tá? Do Donald Trudeau. Tá? E hoje a gente vai tratar justamente de um capítulo muito interessante, tá? Eu considero, bom, aqui como aqui já tem a essência do pensamento do Hayek, né? Os 10 capítulos que tem neste livro são essenciais, obviamente, tá? São centrais dentro da cabeça ou dentro do pensamento do Hayek, tá? Que é o que o Trudeau acaba levantando. Mas este capítulo que eu vou tratar hoje com você, ele é mais essencial ainda, vamos dizer assim, tá? É o capítulo 2, Conhecimento e Preços, tá? Este capítulo aqui, eu sei que você pode estar ouvindo aí o podcast aí, dirigindo, lavando louça, na academia, fazendo ginástica e tudo mais, e eu sei que talvez você deve fazer igual eu, quando vai ouvir podcast, acaba ouvindo acelerado, mas continua fazendo o que você está fazendo, tá? Mas deixa ele não tão acelerado assim. Por quê? Porque esse ponto, conhecimento e preços, é essencial. Ele, para mim, ele é basilar para você entender o pensamento do Hayek. Na realidade, você entender esse pensamento aqui, essa ideia de conhecimento e preço, não é só a ideia do Hayek em si, que já é formidável você acabar imaginando como é que o pensamento dele em questão econômica funciona, mas mais do que isso, para você poder entender até como é que funciona a questão da economia em si, economia de hoje, tá? Que ela é completamente diferente do que foi tentado no passado em alguns países, né? A questão do planejamento central, de ter alguém, um governo, alguém que vá controlar cada passo, cada ponto da economia, tá? Isso aqui é essencial para você entender que o porquê que as coisas não funcionaram, ou seja, essa ideia de controlar as peças, controlar os preços, o desejo de cada um, tá? E nunca funcionou, não funciona hoje em dia e jamais funcionará. Jamais. Preste bastante atenção nessa expressão que eu estou colocando. Jamais, nunca funcionará controle ou planejamento central de economia. Jamais. Não funcionou no passado. Em nenhum momento no passado funcionou, não funciona hoje em dia, data de hoje, a data que você estiver ouvindo o podcast, tá? Século 21, e não funcionará no futuro, jamais, jamais. Por quê? Por que eu estou sendo tão incisivo desse jeito, tá? O capítulo ele é bem interessante, ele é bem, vamos dizer assim, bem detalhado com relação a isso, mas eu vou fazer igual eu faço com os outros episódios e até os futuros também eu vou fazer isso, tá? Não é uma leitura comentada, eu não vou ler aqui, eu vou ler alguns trechos, claro, tá? Mas a minha ideia aqui é justamente de colocar coisas adicionais, de colocar termos adicionais para você. Então, não deixe de ler o livro, tá? Esse podcast, toda a série dele não substitui o livro. Leia o livro, porque tem muita coisa aqui que eu não vou mencionar, porque eu vou trazer coisas a mais. Então, se você ler o livro e ouvir o podcast aqui, vai estar um complemento excelente, tá? Modéstia à parte, tá? Não tem modéstia nenhuma com relação a isso, tá certo? Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui, tá? Nesse capítulo, tá? Eu tô com o livro justamente aqui em mãos, tá? Aqui um pouquinho mais embaixo aqui. E eu quero... O que eu quero fazer aqui com você aqui é ler alguns trechinhos deste livro aqui, alguns destaques que eu fiz aqui, para você começar a entender como é que é o pensamento que o Trudeau colocou, retirando do Hayek, tá? E aí depois eu vou colocar uma analogia que ela é uma analogia da física, mas que ela é bastante interessante para você poder entender isso aqui, tá? Entender o sentido de por que eu fui tão incisivo de dizer que jamais poderá haver um controle, um planejador central para controlar a economia. Jamais isso acontecerá. Jamais, tá? Jamais. Presta bastante atenção nessa expressão, jamais. Mas no passado funcionou até um certo tempo, se as pessoas fizessem isso, pois é. Então,
a gente consegue controlar até o comecinho, né? E a gente fala, deu certo, mas e as pessoas... Então, pois é. Por causa desse deu certo e depois qualquer outra coisa aconteceu depois, não funcionou? Então, é porque não funciona, tá? Mesmo a gente pode ter até uma falsa impressão de que começou a funcionar, tá? Mas não funcionou. E aí eu vou dar alguns casos históricos, tá? Tá tudo dentro da história. Você pega qualquer livro de história aí, você consegue ler isso à vontade e pesquisar isso na história, tá? Vamos lá. Primeiro, começando do começo, em cada capítulo deste livro, sempre tem um destaquezinho que o Proudhon coloca, tá? E esse destaque, na maioria das vezes aqui, acho que todas as vezes, são citações do Hayek de alguns livros que o Hayek publicou. Por exemplo, tem um livro muito bom chamado O Uso do Conhecimento na Sociedade, tá? E tem um destaque bem na cara dele, que ele vai dizer o seguinte: devemos olhar para o sistema de preços como um mecanismo para a comunicação de informações. Olha só que interessante. Se quisermos compreender sua função real, o fato mais significativo sobre esse sistema é a economia com a qual ele opera, ou quão pouco os participantes individuais precisam saber para que sejam capazes de tomar a ação mais correta. E aqui tem um detalhe, tá? Eu já vou começar a inserir um detalhe que é o seguinte: quando a gente fala de ação em termos de economia, tá? A gente fala de ação de indivíduos ou de... tem um termo lá na economia que a gente fala que são os agentes econômicos. Quem são os agentes econômicos? Tá? Agentes econômicos, e aí eu estou usando a definição do próprio Mises. Futuramente a gente vai fazer uma série também sobre a ação humana do Mises, tá? Agentes econômicos seriam pessoas que têm raciocínio, são independentes, ou seja, elas conseguem pensar por si só e agem no sentido de que elas têm capacidade mental e financeira, vamos dizer assim, para comprar ou vender de forma livre mercadoria de forma geral, tá? Então, por exemplo, e fazer contratos, tá? Depois a gente vai... Aqui eu estou intercambiando a expressão comércio, comprar e vender, e contrato. Mais para frente a gente vai separar um pouquinho essa ideia de contrato, tá? Ou seja, por exemplo, uma criança, ela não tem a capacidade mental e a sua, vamos dizer assim, a sua autonomia de comprar ou vender alguma coisa, tá? Não tem. Uma pessoa que não tem as suas faculdades mentais completamente em pleno funcionamento, não pode assinar um contrato se responsabilizando por determinadas questões, tá? Então, uma pessoa justamente que tem as suas faculdades mentais completamente ok, ela tem capacidade, ela entende, ou seja, é um ser humano normal, tá? E ela pode assinar um contrato, se responsabilizando, entregando produto, serviço e tudo mais, tá? Um agente econômico seria isso, tá? Essa é a ideia do agente econômico. E um agente econômico normal, nesse sentido que eu estou colocando, ele age. E o que é uma ação de um agente econômico? É justamente fazer o contrato, comprar e vender mercadorias e tudo mais, tá? Essa é a ideia. Então, por exemplo, eu sou um trabalhador e eu vendo o meu serviço. Eu tenho as minhas faculdades mentais ok, consigo fazer um contrato lá na empresa onde eu trabalho, e na empresa eu falo, olha, eu vou trabalhar aqui de segunda a sexta, das 8 às 17, entre meio-dia e 1 hora eu vou estar almoçando, então eu vou entregar o meu serviço, meu patrão vai falar, ok, estamos de acordo, e aí no final da semana ou no final do mês, de acordo com o que a gente fizer, ou no final do trabalho, eu vou receber um valor X que está escrito lá no contrato, tá? Então essa é uma forma. De produto também é a mesma coisa. Agora veja que essa questão de quem age e tudo mais, tá? Da ação em si, ela pressupõe um determinado conhecimento. O que é esse conhecimento? Por exemplo, quando eu vou lá prestar o meu serviço, eu vou entregar um serviço que eu vou fazer, depois que eu entregar o serviço, a pessoa que está recebendo esse serviço vai me retribuir com um pagamento desse serviço, dessa troca que eu fiz. Esse pagamento é o quê? Esse pagamento é o que a gente chama de preço, tá? Eu tenho um preço no meu serviço. Eu tenho um preço. No Brasil,
pagamento de coisas tem que ser em moeda corrente, curso forçado. Isso é muito engraçado. Depois a gente vai tratar isso um pouquinho melhor, tá? Mas vamos tratar aqui de uma forma um pouquinho mais geral para não ter problema jurídico, tá? No Brasil eu sou obrigado a aceitar pagamento do meu serviço em real, que é a moeda atual aqui no Brasil, tá? Então eu vou lá, presto um serviço, faço um contrato e tudo mais, seja na empresa, CLT, seja lá o que for, e aí eu tenho que receber. Eu vou chutar um valor aqui só para questão de exemplo. Tem que receber R$1.000 pelo serviço que eu estou colocando lá, tá? Para executar. Então depois que eu executo o serviço, eu vou receber R$1.000, tá? O preço do meu serviço é R$1.000. Só que aí entra um outro detalhe. Eu já vou expandir um pouquinho mais essa definição, tá? Eu ia fazer ela mais para frente, mas vamos fazer agora. Há uma diferença substancial entre preço, tá? Preço, valor, dinheiro e moeda, tá? Essas definições são muito técnicas e eu vou tentar fazer um pouquinho mais superficial para você poder entender de uma forma um pouco mais geral. Então presta bastante atenção nesse detalhe. O que é valor? Vamos começar assim com valor, tá? O que é valor? Valor é o quanto você está disposto a entregar algo que você tem para uma outra pessoa para adquirir um determinado produto ou serviço, tá? Por exemplo, tá? Eu vou começar com exemplos bem esdrúxulos e depois a gente vai normalizando eles para ficar um pouquinho mais fácil. Suponhamos que você tem uma caneta azul e eu tenho aqui na minha mão uma caneta preta. Para mim, a caneta azul que você tem em mãos é mais valiosa do que essa caneta preta que eu tenho em mãos, tá? Então, a gente resolve fazer uma troca, um comércio, tá? Vamos trocar as canetas. Por quê? Eu te dou essa caneta preta e você me dá a caneta azul. No meu ponto de vista, a caneta azul que você tem em mãos é mais valiosa para mim do que a caneta preta. Tanto que eu vou te dar a caneta preta. No seu ponto de vista, a caneta preta tem valor maior do que a caneta azul, que é o que você vai me entregar. Então eu vou te dar uma caneta preta e você vai me dar uma caneta azul. Então, essa é a ideia de valor, tá? Veja que nesse simples exemplo de duas canetas, uma preta e uma azul, não tem dinheiro envolvido, não tem moeda. É valor, tá? Ou seja, nessa troca de canetas, eu acabo adquirindo mais valor porque a caneta azul tem mais valor do que a caneta preta. E para você vice-versa. Para você tem mais valor a caneta preta do que a caneta azul. Por isso que a gente troca, tá? E aí vai entrar um outro conceito também, que ele vai... Eu acabei expandindo um pouquinho mais esse conceito no próximo episódio, tá? No capítulo 3, 4... No capítulo 3, tá? No capítulo 3 eu acabei expandindo um pouquinho mais esse conceito, mas eu vou começar a colocar agora. Quando a gente faz essa troca de canetas, ou seja, a gente entrega uma caneta preta e pega uma caneta azul sua, porque para mim tem mais valor uma caneta azul do que uma caneta preta, e para você tem mais valor uma caneta preta do que uma caneta azul, no final da troca, do comércio que a gente fez, nós dois nos enriquecemos. Porque a gente tem mais valor no produto que a gente trocou. Pô, mas não tem dinheiro envolvido? Inicialmente não importa, mas nós dois enriquecemos. É claro que estou usando aqui um exemplo muito esdrúxulo de caneta, tá? A gente poderia usar qualquer outro exemplo, tá? Então a gente tem um acréscimo, tem um enriquecimento justamente por dar valor em outras coisas, por isso que a gente faz comércio. E aí cai por terra aquela ideia que todo mundo imagina que economia é uma soma zero, tá? Ou seja, para alguém ganhar, outra pessoa tem que perder. Não! Tira isso de onde? Isso aí são só pessoas que pensam de forma econométrica, vamos dizer assim, tá? Ou seja, só de forma numérica, de números de dinheiro, moeda e tudo mais. Eu tirei 10 do pobre aliás, eu tirei 10 do rico e dei 10 pro pobre. Então, o rico ficou mais pobre em 10 e o pobre ficou mais rico em 10. Cara, isso não existe. Não faz o menor, do ponto de vista econômico, não faz o menor sentido isso, tá? No menor sentido, tá? Não faz sentido. Então, uma economia não é uma soma zero, tá? Ou seja, você soma coisas, positivo com negativo vai dar zero, então a economia sempre vai dar zero. Não, a economia sempre cresce. Por quê? Por causa dessa definição de valor, tá?
Próximo detalhe, então, ou próximo conceito que a gente precisa entender é essa ideia de preço, que é a ideia justamente desse capítulo, que é a ideia central desse capítulo, tá? É a ideia de preço. E aqui no capítulo, é claro que o Bourdieu ele vai acabar fazendo isso de uma forma didática, tá? Ele vai associar preço com moeda, no caso aqui reais, né? Que é porque está escrito em português, né? Então foi traduzido do inglês para o português, então está escrito em reais aqui, tá? É claro que ele vai colocar uma ideia de preço como sendo valor monetário, dinheiro, reais, tá? Só para questão didática, mas preço é o quê? Preço é como se fosse... Deixa eu normalizar um pouquinho mais essa definição. Preço é como se fosse a ideia que você tem do quanto em relação a outras coisas aquele objeto vale para você. Por exemplo, eu tenho uma caneta preta, vamos usar o exemplo da caneta novamente, tá? E essa caneta, ela vale menos do que R$5. Ou seja, eu vou te dar essa caneta se você me der R$5, tá? Então, o preço dessa caneta, é claro que vai entrar a questão monetária aí no meio, só para a gente fazer um comparativo, tá? O preço desta caneta é R$5, só que ela vale para mim menos do que R$5. Os seus R$5 vale mais, na definição que a gente acabou de falar de valor, tá? Ou seja, eu te dou essa caneta, você me dá uma nota de R$5, ficamos satisfeitos, o seu papel pintado tem um valor menor do que esta caneta, por isso que você me deu a nota. E a caneta para mim tem um valor menor do que a nota que você está me dando, R$5, tá? Então, preço seria exatamente esse comparativo entre mercadorias. Voltando naquele outro exemplo, tá? O preço de uma caneta preta, para mim, seria uma caneta azul, porque a caneta azul ela vai valer mais para mim em termos de valor. Mas o preço dela, ou seja, a informação que a gente pode trocar, ou o meio que a gente vai poder trocar, é a questão de preço, tá? Um outro exemplo, tá? Para mim, a caneta preta, ela tem um preço de... Eu tenho uma pilha aqui em minhas mãos, tá? Eu sempre tenho alguns objetos aqui em minhas mãos para a gente poder fazer esse tipo de comparação, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui... não vai dar para tirar, vai ser mesmo. 2 pilhas, tá? Então, o preço desta caneta é 2 pilhas, tá? Eu estou fazendo agora um comparativo com mercadoria. Ou seja, a gente pode trocar... Você tem 2 pilhas, essas 2 pilhas bem aqui, e eu tenho uma caneta preta. A gente pode trocar. O preço desta caneta preta é 2 pilhas. Então você me dá 2 pilhas, eu te dou a caneta e ficamos satisfeitos. Para você, agora amarrando de novo o conceito, para você a caneta preta tem um valor maior do que 2 pilhas, por isso que você está me dando 2 pilhas. E 2 pilhas para mim tem um valor maior do que a caneta preta. Só que o preço para a gente poder fazer a troca é uma caneta igual a 2 pilhas, tá? Agora presta atenção no detalhe. A caneta tem um preço de 2 pilhas. Para este caso, entre eu e você. Outra pessoa vai falar, não, a caneta tem um valor de 1 pilha. Não é de 2, é só de 1 pilha. O preço da caneta em relação à pilha é outro. E assim sucessivamente. Por isso que você pode comprar canetas pretas pelo valor de R$5, que é o que a gente está fazendo aqui. Você pode ir em outro local e comprar a caneta preta por R$2. Em outro local por R$1. E assim sucessivamente. Então veja que preço é justamente a nossa escala. Vamos usar um pouquinho de física aí, seria a nossa régua, a nossa métrica de comparação de mercadorias. E aí eu já vou colocar um ponto a mais dentro da sua cabeça. Dinheiro, o dinheiro real, a moeda real, R$1, R$2, R$3, ele é mercadoria. Dinheiro é mercadoria. Por isso que quando a gente vai ao supermercado, a gente vai lá e troca dinheiro por produtos,
Se eu for no mercado hoje, eu consigo comprar leite, vou chutar valor, tá? Um litro de leite por R$ 5, tá? Mas ontem eu fui no mercado e comprei leite por R$ 4,50. Poxa, tá mais caro? Como assim mais caro? Não é que tá mais caro, é que para eu conseguir um litro de leite ontem, eu precisava de R$ 4,50 de dinheiro. Hoje o dinheiro está mais desvalorizado. Então o cara do supermercado falou, não, você quer um litro de leite? Ontem era R$ 4,50. Né? Mas eu não consigo mais fazer a troca de dinheiro e tudo mais. Então vamos fazer o seguinte, você me dá R$ 5 por um litro de leite. Troca de mercadoria. Aliás, mercadorias. Leite e papel moeda, dinheiro, são mercadorias. Por isso que quando a gente vai ao mercado, sempre a gente vai trocar dinheiro por mercadoria. Ou, no final das contas, mercadoria por mercadoria. Só que uma das mercadorias é dinheiro. A outra mercadoria é biscoito, é abacate, alface, carne, por aí vai. Então veja que eu estou fazendo uma troca de mercadorias. E entre eu e o cara do supermercado, nós colocamos valor nas nossas mercadorias de forma concordante. Não é de forma livre, né? Mas é de forma concordante. A ponto da gente fazer troca. Eu te dou um pedaço de papel pintado, papel moeda, e você me dá leite, carne e tudo mais. Só que a gente vai ter que chegar num acordo. Qual acordo? A quantidade de dinheiro que eu vou dar para ele vai ser igual à quantidade de produto que eu vou receber dele. Como é que é o nome dessa vamos usar um pouquinho de matemática, dessa equação, dessa igualdade de coisas? Preço. Por isso que eu compro um litro de leite hoje por R$ 5. Exemplo, tá? Eu dou uma nota de R$ 5 para o cara do supermercado e o cara do supermercado me dá um litro de leite. O preço desse litro de leite hoje é o pedacinho de papel pintado escrito R$ 5. Esse é o preço, tá? Este é o preço. Tá claro até aí? A ideia de preço e de valor e mercadoria. Dinheiro é mercadoria. Aí agora a gente vai para a próxima definição, né? Que é de dinheiro, né? O que é dinheiro nessa analogia toda que eu estou fazendo? Dinheiro seria as nossas mercadorias em termos de papel moeda, tá? Deixa eu tentar separar um pouquinho aqui, tá? Para ficar um pouquinho mais claro. Nós temos as moedas. O que são as moedas? Moedas são pedaços de objetos, tá? Literalmente isso. Pedaços de objetos que são fabricados e tem lastro. Mais pra frente eu explico o que é lastro. Lastro em alguma coisa que pessoas falam. Tá? E essa moeda, né, moeda ou moedas, tá, são pedaços de metais, são pedaços de papel pintado que tem determinados padrões determinados padrões feitos e fabricados. Pode ser também números, e aí eu estou falando de dinheiro digital. Não estou falando em Drex ainda, tá? Estou falando de dinheiro digital no sentido de a sua conta bancária. Você abre o aplicativo do seu banco, tem lá escrito, por exemplo, R cifrão 1000. Isso significa o quê? Que você tem R$ 1.000. Então se você for lá no seu banco e quiser sacar moeda, o equivalente a este valor, seja de 1.000, o banco vai te dar, por exemplo, 10 notas de 100 pintado escrito 100. Ou seja, você vai ter R$ 1.000 em papel e aí o seu númerozinho lá do banco vai ficar 0, mas você vai ter 10 notas de R$ 100 em mãos, tá? Então isso é moeda, tá? Mas quem disse que pera, não vou colocar essa questão agora. Esse sistema real e tudo mais, é a moeda que nós temos no Brasil. Deixa eu molhar aqui um pouquinho o bico aqui, porque Brasília está bastante seca. Essa é a moeda que nós temos no Brasil. Tá? É a moeda real, tá? E ela tem um determinado padrão. E esse padrão é definido pelo governo, tá? Então, e o governo vai lá e imprime essas notas, essas moedas de metal. A gente fala até papel moeda, que é o pedaço de papel pintado, e papel moeda acaba também sendo as moedinhas de metal que a gente tem, tá? Deixa eu pegar um exemplo aqui, porque nota eu não vou ter, mas eu sempre tenho, eu faço coleção de moedas metálicas mesmo, tá? Agora eu não vou ter nenhuma em mãos aqui para mostrar para você, mas para você que tá ouvindo aí via podcast, você sabe perfeitamente o que eu tô falando, tá? Eu não tenho nenhuma aqui. Então papel moeda é esse pedacinho de metal
que também tem um padrão, e o pedaço de papel pintado. Então no Brasil é o real. Em outros países, cada país vai ter a sua própria moeda, tá? Então a gente tem o dólar, a gente vai ter o peso argentino, a gente vai ter o euro e por aí vai, tá? Então isso é moeda. Dinheiro é o quê? Dinheiro seria, vamos dizer assim, um conjunto de moedas, vamos colocar assim, tá? Conjunto de moedas. Aqui no Brasil é claro que a gente acaba colocando uma equivalência entre dinheiro e moeda, porque a gente está no Brasil, a gente só transaciona coisas ou mercadorias em real. Tá? O nosso dinheiro aqui é real, tá? Mas dinheiro não é apenas moeda. Dinheiro pode ser também outros tipos de coisas que não são moedas. Por exemplo, eu posso definir em termos acadêmicos, tá? Então, para eu não ter problemas jurídicos aqui, tá? A gente pode definir, por exemplo, dinheiro como sendo Bitcoin. Por exemplo, a gente pode até definir moeda ou Bitcoin como moeda e como dinheiro também. Tá? Então a gente tem lá o token, que é justamente uma chave que a gente pode transacionar essa chave, fazer troca e tudo mais, tá? Eu ia dar um outro exemplo aqui, mas ia me arrumar problemas jurídicos, tá? Então a gente pode definir, dinheiro então pode ser papel moeda oficial de países ou outras coisas, outros objetos também, tá? Isso é dinheiro e isso é moeda. Tá claro? Bom, entrando agora no capítulo, né? O capítulo que o Bruno ele vai mencionar um exemplo bastante interessante sobre essa questão de conhecimento e moeda. De conhecimento e preço, ele vai colocar o seguinte, o exemplo que ele coloca: imagine um quebra-cabeças de 1 bilhão de peças. O que é 1 bilhão? Se você lembra lá da matemática, você tem as unidades, dezenas, centenas, aí depois você vai ter o milhar, unidades, dezenas, centenas de milhar, depois você vai ter o próximo passo a 1 milhão, e depois você vai ter o bilhão, tá? 10 elevado a sexta, se você relembrar aí lá da matemática. Então você tem 10 elevado a sexta peças de um quebra-cabeça. Agora, aí ele dá o exemplo, né? Suponha agora que você vai recrutar, suponha que você vai sozinho, com 1 bilhão de peças, você vai lá e vai montar esse quebra-cabeça gigantesco, tá? Se você for sozinho para montar esse quebra-cabeça, e você, vamos dizer assim, desde quando você nasceu e você encontrar uma peça e montar ela a cada 3 segundos, você vai ter o quê? Você vai gastar aí praticamente 100 anos para montar esse quebra-cabeça todo. Agora, se a gente for usar contratar alguns amigos, chamar alguns amigos, suponhamos aí 1000 amigos para te ajudar. Bom, você sozinho para 1000 amigos é uma ajuda bastante, né? Vai ajudar bastante. Só que aí tá mais fácil, mas aí você e seus 1000 amigos fazendo isso, ou seja, a cada 3 segundos todo mundo encontrar uma peça. Veja que não é 3 segundos para procurar a peça, a peça lá do outro lado, não. É você já pegar a peça e montar. Você vai gastar aí alguma coisa como perto de 1 ano, 1000 amigos. Se você conseguir 1 milhão de pessoas, 100 milhões de pessoas, na medida que você aumenta a quantidade de pessoas, vai facilitar. Até um ponto que cada pessoa ali para 100 milhões, achou 10 pecinhas ali, montou direitinho, 3 segundos, rapidinho você acaba montando esse quebra-cabeça de 1 bilhão de peças, né? Agora veja, a gente encontrar essa quantidade de pessoas já é complicado. Segundo detalhe, a gente conseguir trocar informação, vamos supor, entre 100 milhões de pessoas, cada uma vai encontrar 10 pecinhas, beleza, fechou a conta, 1 bilhão é fácil. Como é que agora a gente coordena 100 milhões de pessoas para encontrar uma peça em 3 segundos? Ou vamos colocar aí 10 segundos, cada uma vai encontrar 10 peças, uma peça pode estar lá do outro lado, encontrar a peça, montar e colocar exatamente no quebra-cabeça onde ele deve estar. Como é que a gente faz isso? Então, não tem como a gente coordenar 100 milhões de pessoas para poder fazer isso, tá?
E aí agora vem um trechozinho que o Budô coloca. Pense em cada peça do quebra-cabeça como uma unidade de informação que é em potencial útil para fazer a economia funcionar de forma próspera. Uma peça pode ser a informação de que depósitos de bauxita existem em certa localidade lá na Austrália. Outra peça pode ser a informação sobre quais engenheiros de mineração são em essencial habilitados para planejar uma operação de extração de bauxita do solo. Uma terceira peça é a informação sobre a melhor forma de transportar bauxita para uma indústria de processamento. Uma quarta peça é a informação sobre criar uma parte crucial do motor do caminhão ou da locomotiva que transportará a bauxita lá na Austrália, tá? A quinta peça trata de como projetar as estradas ou trilhos sobre os quais o caminhão ou locomotiva serão conduzidos. Veja que ele usou só 5 peças aqui, tá? E eu não consegui dizer quantas peças são para uma cadeia simplista de retirar bauxita numa região específica lá da Austrália e transformar isso em mercadoria, no produto, no equipamento que eu uso aqui em Brasília. 5 pecinhas. Olha o tamanho da complexidade que se tem em tudo isso, tá? Só 5 pecinhas, tá? Quantas pessoas tem só para fazer essas 5 informações que a gente acabou de mencionar aqui? Quantas pessoas estão envolvidas? Chuta baixo, tá? Vamos chutar baixo. 1.000 pessoas. Coordena 1.000 pessoas para fazer isso. E não vão fazer, com essas 5 pecinhas, 5 informações, trazer a bauxita aqui para mim já processada, toda prontinha. Não tem como, tá? E aí, bom, aí tem um pouquinho mais de detalhes que o Budô vai acabar colocando, tá? E eu vou indo já pro finalzinho desse capítulo, porque eu quero fazer um comparativo para você poder entender isso, aquela frase inicial que eu falei que jamais um planejador central conseguirá coordenar toda a economia, seja lá do que for, de um país, da União Soviética, de qualquer outro país do mundo, tá? É impossível, tá? E aí eu vou explicar depois que eu terminar essa parte aqui que o Budô tá falando, tá? Aí ele coloca lá na página 38 um outro trechozinho bastante interessante, tá? Eu vou ler esse trechozinho aqui para você porque ele é muito bom. Com cada proprietário de terra buscando apenas os melhores retornos com o uso de sua propriedade, uma ordem econômica geral é criada. Eu vou traduzir isso aqui de uma outra forma. Uma ordem econômica geral é emergida ou emerge, já que cada proprietário direcionará a sua propriedade para os fins que oferecem os melhores preços. Da mesma forma, consumidores, buscando apenas obter maior satisfação possível, ao gastar sua renda, evitam fornecedores ineficientes, cujos preços sejam relativamente altos, e tornam-se clientes regulares de fornecedores eficientes, cujos preços são relativamente baixos. Vai prestando atenção em cada palavra que é citada aqui. Os fornecedores ineficientes terão que aumentar sua eficiência ou mudar para outro ramo de produção. Assim, a eficiência é melhorada e um padrão complexo de uso produtivo de recursos surge, como Hayek dizia, de modo espontâneo. Essa ordem, o resultado geral, não é planejada por ninguém. É espontânea. E porque esse resultado espontâneo e não planejado surge das ações que são de interesse de donos de propriedade privada, cada um desses proprietários torna-se mais próspero. Ninguém é forçado a negociar com aqueles que preferia evitar e, ao ser livre para tirar vantagem de toda e qualquer oportunidade existente, cada pessoa escolhe a oportunidade disponível que trará os melhores proveitos para a sua vida. Tá? E aí eu vou agora usar um exemplo. Eu detalho esse exemplo um pouquinho no próximo podcast, no próximo episódio, tá? No próximo capítulo, que é uma analogia que eu faço entre a mecânica quântica e essa ideia de conhecimento e preço. Tá? Presta atenção nesse detalhe. Tá? Vai ficar simples. Por que é impossível a gente ter um planejador central para coordenar toda a economia? Primeiro detalhe, a gente tem uma quantidade, eu não vou dizer infinita, porque não é, mas é uma quantidade extremamente grande de informação
para a economia poder funcionar. E essa quantidade de informação extremamente grande não tem como ser processada a ponto de você poder coordenar tudo isso a tempo ágil, tá? Bom, aí você pode virar para mim e falar, não, então é só a gente colocar computadores cada vez melhores, inteligência artificial, computador quântico e tudo mais que vai resolver esse problema de informação mais rápido. Beleza. Então a gente tem um problema aí de tecnologia, tá? O próximo passo é, mesmo que a gente melhore essa questão de tecnologia, uma pequena mudança na ação de qualquer agente econômico mudará todo o quadro da economia. Um só agindo já muda completamente. Por exemplo, eu vou almoçar daqui a pouco. Eu vou almoçar o quê? Eu tenho duas opções. Vou chutar exemplo aqui, tá? Almoçar em casa ou ir num restaurante. Tá? E se eu for no restaurante, eu vou deixar lá o meu dinheirinho e tudo mais, aquela ideia de valor, preço que eu acabei de mencionar. E se eu for almoçar em casa, eu vou ter que comprar, ir ao mercado, comprar lá a carne, o arroz, o feijão e fazer comida aqui em casa. Qual dos dois que eu vou fazer? Não sei. Nesse exato momento eu não tenho a menor ideia do que eu vou comer daqui a meia hora, daqui a 2 horas. Eu não sei. Lá na hora eu vou falar, deixa eu ver como é que tá aqui. Eu vou comer no restaurante. Ou seja, só essa informação muda completamente, é claro, numa escala muito pequenininha, mas vai mudar completamente a economia. Não vai aumentar PIB nem nada, tá? Não é essa a ideia, mas acaba mudando. Como é que você coordena isso? Como é que você coordena a vontade de uma pessoa, o agir dessa pessoa em um tempo pequeno? Não tem como, nem se tiver. E aí é um problema, aí vai entrar a questão do problema tecnológico, né? Então a gente tem que ter uma tecnologia muito avançada para poder acompanhar. Daqui a 500 anos a gente vai ter isso, tá? Esse seria o primeiro detalhe. O segundo detalhe é que essa mudança que eu tenho de desejo e tudo mais não tem como ser acompanhada pelo computador. Por exemplo, o cara que está lá no restaurante, ele não sabe se eu vou lá comer. O cara que está no mercado, ele não sabe se eu vou lá no mercado para comprar os ingredientes de eu fazer o meu almoço. Qual dos dois que eu vou? Nenhum dos dois tem essa informação de que eu vou ou no restaurante ou no mercado. Eles não sabem. Simplesmente não sabem. Um planejador central, ele quer planejar de que o mercado venda mais carne e que o restaurante produza mais arroz. Ele tira essa informação de onde? Não tem como tirar essa informação de nenhum lugar, porque essa informação está dispersa na sociedade. O cara não sabe onde é que eu vou, tá? Esse é o primeiro detalhe, tá? Então, comparação com a mecânica quântica que eu queria fazer é o seguinte, tá? Lá no próximo episódio eu explico até isso mais em detalhes. Tem um negócio aí da mecânica quântica que a gente chama de princípio de incerteza. O que é isso? Princípio de incerteza, em outras palavras, ele diz que uma partícula, elétron, vamos pensar aí no elétron, não tem como você saber com 100% de certeza a posição e a velocidade desse elétron. É impossível. Impossível em qual sentido? É só a gente melhorar os equipamentos, a gente melhorar os nossos microscópios, vamos melhorar aí algum outro tipo de tecnologia que a gente não tem ainda? Não. É impossível a gente ter 100% de certeza. Porque isso é entre aspas, problema da natureza. A natureza, ela é intrinsecamente probabilística. Comparado agora com o que a gente está falando aqui de conhecimento e preço e tudo mais, o conhecimento está disperso na sociedade, e ele é intrínseco à sociedade, e ele é, entre aspas, probabilístico, ou seja, não tem como eu saber ter o conhecimento de todas as ações que todos os agentes econômicos farão em qualquer instante futuro e tudo mais. Posso ter uma tendência, aí a gente cai naquela ideia de tendência e tudo mais, pode ter uma tendência, mas não é a conta fechada. Vou usar um último exemplo, tá, para finalizar o podcast. Nesse momento que eu estou gravando o podcast, a gente já saiu, graças a Deus, o pandemônio da pandemia da gripe chinesa que a gente teve aí entre 2020, 21, 22. Tem gente que está até hoje nisso, 23, 24, ainda está nisso até hoje, tá? No início da pandemia, a gente teve um estouro, vamos dizer assim, uma procura muito alta por álcool,
né? E aí até o pessoal começou a produzir álcool em gel e tudo mais. Então vou chamar de álcool aqui de uma forma geral. Álcool tanto líquido quanto em gel, tá? Vamos chamar disso. Quando começou, quando começou a pandemia, todo mundo começou a comprar cada vez mais álcool, tá? Álcool em gel e álcool líquido. Álcool líquido. Pela lei da oferta e demanda, né? Quando você tem uma demanda maior para um determinado produto, a oferta desse produto diminui e o preço desse produto aumenta. Por quê? Porque se chama lei da oferta e demanda. Quando a demanda para um determinado produto diminui, o preço desse produto acaba caindo, tá? Por quê? Porque se chama lei da oferta e demanda. Produtos que são mais demandados, mantendo a oferta constante, você acaba tendo que aumentar o preço deste produto e desloca a curva, que a gente chama curva de oferta, para ter uma menor diminuição da oferta, porque a demanda está aumentando. Tá? Então isso é quase que um gráfico matemático. Depois você pode botar no Google, não vou nem colocar a imagem aqui, já que você está ouvindo mais pelo podcast, tá? Espero. Então você coloca lá a lei da oferta e demanda e coloca lá o gráfico da lei da oferta e demanda. É uma curva igual a gente aprende na escola. Literalmente é uma curva que você aprende na escola. Uma exponencial, pode ser uma reta. A gente aprende tudo isso na escola, tá? Escola que eu digo é ensino médio. Então se você tem um ensino médio, primeiro ano do ensino médio, você aprende equação do primeiro grau, curva do primeiro grau, que é uma reta. Sim, a reta é um caso particular de uma curva, tá? Você aprende exponencial, tá? Então, lei da oferta e demanda é gráficozinhos ali, são duas retas ou duas exponenciais que você aprende na escola, tá? Então, quando eu aumento a demanda, o preço aumenta. Quando a demanda diminui, a oferta aumenta, o preço cai. Pegando lá no pandemônio que a gente teve, né? Quando você tem uma procura maior por álcool, a quantidade de álcool que é produzida se mantém constante. Tá? É a mesma, vamos dizer assim, inicialmente. Só que está tendo muita procura por álcool. Aí o que os produtores fazem? Aumenta o preço do álcool para ter maior retorno financeiro para produzir mais álcool, porque a demanda está muito maior do que eles entregaram. Por exemplo, um produtor está entregando 100 litros de álcool. Tá? Nesse exemplo aqui que eu tô colocando. 100 litros de álcool a R$5. Só que está tendo uma procura muito maior. Então, para não ter escassez de álcool, ele aumenta o preço do álcool para que a demanda se tenha, vamos dizer assim, seja um pouquinho mais não tão alta. Pessoas vão continuar comprando álcool mais caro. Lembra da ideia de valor? O cara quer entregar R$5 e está disposto a entregar 6, 7, 8 reais, 10 reais, porque aquele pedacinho de papel vale menos do que 1 litro de álcool. Valorização de produtos, de trocas, que é isso que eu acabei de falar lá no iniciozinho. Então, o preço do álcool aumenta, o cara recebe um retorno financeiro maior e ele vai produzir mais. Para poder o quê? Para poder melhorar ou poder atender mais clientes. A um preço maior? Sim, porque está mais valorizado o litro de álcool do que os R$5 que eu estou pagando. Então não é porque o empresário é malvadão, qualquer coisa do tipo, não. Ele está justamente atendendo a demanda por álcool. Mas eu estou falando de um produtor. Agora pensa um outro cara que ele produz álcool e ele produz desodorante, por exemplo, tá? O cara produz álcool e desodorante. A demanda por desodorante caiu. O preço do desodorante vai cair. E o álcool tá subindo o preço. Lembra do lado do outro produtor que aumentou o preço? Aí o cara falou, opa, vou direcionar agora a minha produção, que vamos dizer que era de 50% de álcool, 50% de desodorante, vou agora colocar 90% da minha produção em álcool e 10% só em desodorante. Vou diminuir a oferta de desodorante para poder aumentar um pouquinho a demanda por ele, porque está caindo. Então, para tentar aumentar o preço, porque o preço caiu muito. Então, quando a demanda diminui, o preço cai. Lei da oferta e demanda. Aí, o que eu tenho que fazer? Eu vou diminuir a minha oferta de desodorante para a demanda voltar ao ponto inicial, que a gente chama de preço de equilíbrio, né? A gente nunca consegue atingir do desodorante. Mas agora eu estou colocando toda a minha produção, 90% da minha produção agora em álcool. Porque
Preço tá bom. Tá maior do que eu tava cobrando. Preço. Conhecimento. O cara que produz só álcool, ele me disse que é mais valorado, eu vou ganhar mais dinheiro, mais moeda se eu produzir mais álcool. Mas ele me disse isso em relação ao quê? Quando ele aumentou o preço do litro do álcool de 5 para 10 reais. Eu estou vendendo a 5. Opa! E tá gastando muito, né? O pessoal tá comprando bastante. Só que o cara tá vendendo a 10. Tá, eu vou entrar nesse mercado agora. Só que eu quero um pedacinho a mais. Eu não vou vender a 10, eu vou vender a 8. Eu vou ganhar 3 reais em cada litro de álcool, que eu não ganhava antes, agora eu vou ganhar. Pessoas estão pagando 10 reais pelo litro de álcool, vão pagar 8 para mim, tranquilamente. Aí eu entro no mercado. Aí o preço do álcool, que era 10, vai cair, porque agora eu tenho uma oferta maior para atender a mesma demanda. O preço subiu, então ele vai dar uma quedinha um pouquinho mais para o consumidor. Estou vendendo agora a 8, o cara está vendendo a 10. Agora começa uma disputa entre produtores para ver qual o melhor preço entre produtores, que vai diminuir o preço do álcool. Não vai ser mais 10. Eu estou vendendo a 8. O cara que vendia a 5, que agora está ganhando 3, ele pode vender agora a 7,50. Por quê? Porque ele está concorrendo comigo. Aí eu vou brigar e aí a gente vai ter uma briga de preço até achar um preço de equilíbrio onde não tem como mais abaixar o preço, porque eu dependo de outros insumos, que aí agora pega toda a cadeia que a gente está falando, depende de outros insumos que subiram e tudo mais, e o consumidor está disposto a pagar, porque a partir de um determinado valor, o cara não vai comprar mais álcool de mim e do outro cara, porque está muito caro, porque entrou um terceiro concorrente, e assim sucessivamente. Quem é que está comunicando que os preços, aliás, que o valor das mercadorias estão variando? O preço que é vendido, tá certo? Então essa ideia de preço que é trocada não, que é informada entre produtores, tá? Essa ideia de preço, ela é distribuída, conhecimento, entre os produtores e os consumidores. Por isso que, por pior que seja, e a gente passou por isso, ter um preço maior de álcool inicialmente, e controlar preço, igual se fez em muitos lugares no Brasil, até no Congresso Nacional, controlar preço, controle de preço, que se já fez no Brasil no passado, na década de 80, início dos anos 90, se fez na Argentina agora recentemente, se faz na União Soviética, também foi feito ali toda a sua história? não vão, em boa parte da sua história, porque a gente não tem conhecimento, né? É burrice. Fazer controle de preços é burrice. Porque, primeiro, vai fazer com que aquele produto se acabe. Você prefere pagar mais caro num produto, ou você prefere ter dinheiro e não ter o produto para comprar? E essa ideia de produto mais caro é só, vamos dizer assim, inicialmente até poder estabilizar e o preço cair a ponto da gente conseguir fazer adquirir aquele produto, tá? Só que a gente tem que lembrar de outro detalhe. Dinheiro, moeda, é mercadoria. Se o governo está imprimindo ali, ligou a impressora e está imprimindo dinheiro ali à vontade, bom, você vai precisar de mais dinheiro para comprar o mesmo produto. Ou seja, o problema sempre vai ser o Estado e o governo, tá? É isso que eu quero dizer, tá? Bom, eu vou fechar então esse podcast, então eu espero que você tenha entendido a ideia de conhecimento de preço. Volta aí em algum momento, se você não entendeu algum detalhe, deixa aí nos comentários e eu qualquer coisa eu volto e refaço algum ponto de preço e de mercadoria, tá? Para você poder entender um pouco melhor. Pode deixar aí nos comentários, tanto no podcast quanto no YouTube, se você estiver ouvindo em qualquer lugar, tá? Mas tenha isso em mente, tá? Conhecimento o conhecimento do que produzir, do que comprar, é dado pelo preço. Só fechar, eu já estava fechando o podcast, mas deixa eu fechar com outro detalhe aqui. Suponhamos que a gente está no calor, tá? Aqui em Brasília, nesse exato momento que eu tô gravando, tá muito quente e seco, né? Aí, suponhamos que tá tendo uma grande quantidade de
de venda de refrigerantes, tá? O pessoal acabou vendo que vender refrigerante é bom e tudo mais, não sei o que, nesse calor gelado e tudo mais. E aí agora a gente tem várias marcas de refrigerantes gelados sendo vendidos por aí. Quando eu vou lá no mercado e vejo que o refrigerante que eu gosto de tomar tá R$ 5, eu vou comprar, vamos dizer, eu vou tomar esse refrigerante uma vez por dia. Aliás, uma vez por semana, vamos colocar desse jeito. Só que como tem muitos refrigerantes, o preço não é R$ 5, caiu o preço. Isso está me informando como consumidor que a coisa tá boa. Então agora eu vou tomar refrigerante não uma vez por semana, mas 2 vezes por semana, que agora eu posso, porque o preço caiu. Preço, conhecimento. Eu falei da questão da alta de preço, agora eu tô falando da questão da baixa de preço, tá? São equivalentes, tá? Justamente são equivalentes a essa ideia ou essa transmissão de conhecimento. Tá certo? Agora sim eu vou fechar o podcast e até a próxima. E se você gostou desse episódio, não deixe de avaliar no Spotify com 5 estrelas ou deixar o seu like no YouTube, caso você esteja ouvindo por aí. E também não deixe de ativar as notificações para você ficar por dentro dos próximos episódios, tanto no YouTube quanto no Spotify. Até a próxima.